problema muito comum que afeta a vida das pessoas quando elas decidem tornarem-se programadoras ou fazer uma mudança significativa em suas vidas. Temos sempre que ter uma coisa em mente, a seguinte frase: a maneira como vivemos os nossos dias define exatamente como a nossa vida é. E para alcançarmos uma transformação de vida, é necessário traçar um objetivo e agir sobre ele. E é justamente nesse momento da ação que a gente pode se deparar com a síndrome do impostor. Quero deixar bem claro, desde o início desse vídeo, que isso não é ligado necessariamente à carreira de programação, mas como esse é um canal de tecnologia, vamos falar sobre isso. Se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, te convido a ficar até o final, porque essa síndrome é comum a todas as pessoas, independente de gênero, idade ou classe social. É comum que tenhamos crianças, jovens, adultos e até idosos passando pela tal síndrome do impostor. Ela não é uma doença clínica. Vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Mas primeiro vamos tentar entender as suas origens. Isso aconteceu quando Pauline Clance e Suzanne Imes trouxeram no seu famigerado artigo de 1978, o artigo delas denominado O Fenômeno do Impostor em Mulheres de Alto Desempenho. Vamos falar sobre ele. Nele, foi muito comum que mulheres muito bem-sucedidas atrelassem isso ao fator sorte ou até mesmo a ter tido um certo tipo de privilégio, mas não se sentiam dignas das posições que ocupavam. E é daí que nasce o termo síndrome do impostor. E ele nasce assim, dessas mulheres de alto desempenho. Mas como eu já falei que hoje em dia ele se aplica a todo tipo de pessoa, é por isso que hoje, 46 anos depois, ele é muito comum na nossa área de programadores. E nós vamos falar um pouco sobre isso a partir de agora. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é que, apesar de ter vindo de duas psicólogas, ela não é uma doença clínica. E ela justamente não é uma doença porque ela não aparece no manual DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E é justamente esse manual que lista transtornos clínicos, e lá não se encontra a nossa famosa síndrome do impostor. E isso se deve porque não há comprovação científica de que existam alterações biológicas ou neurológicas causadas pela tal síndrome do impostor. Mas isso não quer dizer que ela não é real. Eu mesmo já passei por isso e confesso que de vez em quando ainda passo. Mas hoje eu vou tentar criar um card para mim e para você para resolvermos isso de uma vez por todas. Ela acaba sendo considerada como um padrão de pensamentos negativos, o que faz com que ela não seja um transtorno mental propriamente dito. E sim, ela é capaz de nos causar mal e sofrimento, mas ela acaba sendo associada a uma experiência subjetiva ligada à autopercepção e ao ambiente sociocultural. Tá, e o que eu de fato quero dizer com isso? Por mais que ela não seja uma doença real, isso não significa que ela não tenha capacidade de nos afetar diretamente e nos prejudicar ao longo da nossa jornada. Como que ela acaba atuando sobre nós? Ela acaba sendo uma voz negativa interna que nos diz que não somos capazes de estar atuando naquilo que estamos ou que não somos capazes de chegar aonde queremos chegar. E isso é muito autodestrutivo. Essa autossabotagem é capaz de afundar carreiras e também impedir que pessoas deem novos passos em suas vidas rumo a objetivos dos quais elas não conseguem se enxergar merecedoras. E isso afeta demais na carreira de programação, porque muitas das vezes deixamos de nos candidatar a certas vagas ou a fazer certos testes técnicos simplesmente porque tem uma voz dentro de nós que diz que não somos capazes e que não estamos preparados para tal desafio. Mas a gente só vai saber tentando, não é mesmo? Então, como a gente poderia ver isso? Podemos pensar na síndrome do impostor como um bug no nosso sistema mental. E aí, uma maneira da gente resolver isso é, podemos tentar criar um card, como vários cards de tarefas que fazemos todos os dias para resolver esse problema. E esse é o objetivo do vídeo de hoje. Até o final do vídeo eu quero tentar te trazer à luz uma maneira de tentar vencer essa síndrome do impostor. Coisa que já me afetou muito e confesso que se eu der mole, ela acaba me afetando de novo. Então eu tenho que estar sempre de olho nisso para me manter ligado e não me deixar ser autossabotado quando vem vozes dentro de mim querendo me dizer que não vou conseguir fazer certos cards ou que eu não estou preparado para certos desafios. E a maneira de fazer isso é justamente sendo seu melhor amigo. Como eu falei no vídeo que eu vou deixar na sugestão aqui no final, vamos falar dos seus principais sintomas. Se você já sentiu que não merece algo que conquistou ou que não deveria estar ocupando o lugar que está ocupando nesse momento, e até mesmo se você tem aquela sensação que está constantemente enganando as pessoas naquilo que você faz,
é bem provável que você esteja passando pela tal síndrome do impostor. A gente pode identificar isso muito fácil quando há uma autossabotagem constante, quando temos dificuldade em receber elogios e até mesmo quando existe um medo constante dentro de nós de sermos expostos. Tudo isso caracteriza que você pode estar passando pela tal síndrome do impostor. E se por acaso, nesse momento, você está se sentindo assim, fique calmo. Eu também já passei por isso. E se eu der mole, eu acabo passando de novo. Mas eu vou te dar uma notícia. A maioria dos programadores com quem você vai trabalhar ao longo da sua vida provavelmente já passaram ou também estão passando por isso exatamente nesse momento. E eu falo não somente de programadores júniors. Isso afeta júniors, plenos e sêniors e até pessoas muito mais bem-sucedidas do que você possa imaginar. E eu vou te apresentar algumas dessas pessoas agora. Aproveite esse meu momento de sinceridade e já se inscreve no canal, deixa o like e deixa um comentário no que esse vídeo mais falou com você. Esse é o momento do vídeo que a gente tira a nós mesmos do pedestal e vamos ver os semideuses da programação e até mesmo cofundadores de grandes empresas que fazem parte do nosso dia a dia e que eles mesmos relatam já ter passado pela tal síndrome do impostor. O primeiro deles que eu quero trazer a essa lista é o Mike Cannon-Brookes, que é o fundador da Atlassian. Se você já está trabalhando na área, provavelmente você usa o Gira todos os dias para movimentar os seus cards. Estamos falando justamente desse cara. Mike admitiu no TED de Sydney que mesmo após 15 anos de uma empresa muito bem sucedida, ele até hoje tem momentos que ele se encontra pensando não ser merecedor e talvez não ser tudo o que as pessoas pensam a respeito dele. Podemos sair dele e ir para um programador que também é muito conhecido, o famoso Chris Coyier, fundador nada mais nada menos do que do CodePen e do CSS Tricks. Se até esse cara sente o direito de se sentir um impostor, quem dirá meros mortais como eu e você? Mas vamos tentar entender porque isso vai muito além desses dois. Eu posso citar aqui também uma autora renomada do best-seller Life in Code, a nossa queridíssima Ellen Ullman. Se uma escritora de best-seller que já programou com grandes nomes e ela mesma disse já ter se sentido pequena ao atuar em certos projetos quando ela percebia que o nível técnico de outros programadores estava muito além do dela e até ela mesma já se jogou para baixo. Então fica tranquilo, o seu problema tem solução. E já que estamos falando sobre mulheres, temos também a Lena Hall, que trabalha na Microsoft. E ela compartilhou que mesmo trabalhando em projetos de alto impacto, várias vezes se sentiu pressionada para provar o seu valor, e isso muitas das vezes a deixou para baixo. E para fecharmos, para não ficarmos em exemplos de famosos, porque a lista é muito extensa, você está vendo aí, né, o símbolozinho atrás, né? Nada menos do que o Kevin, cofundador do Instagram. Se até esse cara já se sentiu um impostor, fica tranquilo, mas vamos tentar entender o que nós podemos fazer em relação a isso. Por mais que a síndrome do impostor possa nos atingir de frente, existem coisas que podemos fazer. E por que ela é tão comum na nossa área? Vivemos num ambiente que cobra alto desempenho, ajustes rápidos e trabalhamos diretamente ligados à inovação. Então é bem natural que a gente viva num ambiente onde velocidade para errar e acertar rápido. É por isso que temos sprints. Se você mandar bem, continua. Se você errou, você só perdeu aquela janela da sprint. E provavelmente não vai perder o código de todos os programadores. Talvez uma feature ou outra que não saiu como esperado, ou talvez ela acabou sendo trazida à existência de forma prematura. É normal, acaba acontecendo. Mas essa sensação de inadequação e insegurança no seu dia a dia como programador é algo que a gente tem que trabalhar sobre isso. É muito comum que dentro das empresas a gente tenha o nosso famoso one-on-one, onde você acaba conversando com um PM ou alguém que é seu líder técnico. E é muito difícil para nós programadores, principalmente quando somos bem júniores, principalmente aqueles de primeiro emprego, quando recebemos um elogio a gente pensar, será que se essa pessoa realmente soubesse como é a minha entrega, ela estaria realmente falando isso para mim? Mas a gente tem que ter em mente que a entrega de um júnior, ela pode estar dentro do esperado, porque o que realmente é esperado dele é a entrega de um júnior, afinal ele recebe como júnior. Você que às vezes se coloca num pedestal de se cobrar como um sênior e pensar que a empresa também vai te cobrar como um sênior, mas numa empresa saudável não é bem assim que isso funciona. Mas é claro, eu não quero que passe por aqui um unicórnio e pintar que o mundo é assim e que todo lugar que você vai trabalhar é assim. A gente sabe bem como que é a realidade do mercado.
mas existem esses casos também, onde a sua entrega é cobrada de acordo com o seu nível. E é claro que isso não é desculpa para você se acomodar a manter a régua lá embaixo. O seu papel é sempre querer subir na carreira. Já falamos disso em outro vídeo do canal que eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo, mas vamos nos atentar simplesmente ao tema desse vídeo por enquanto. Se você é júnior, não pense que isso acontece só com você. Eu vou te falar de alguns casos reais de sêniors com quem eu trabalhei. Eu já ouvi algo mais ou menos parecido com isso, de mais de um deles inclusive. Eu sou sênior nesse projeto. É normal que muitos sêniors tenham medo de trocar de empresa ou pegar desafios maiores, seja galgando para um cargo acima do que eles estão, como por exemplo Tech Lead ou Product Manager, ou até mesmo galgar para uma outra empresa, mesmo que eles ofereçam salários maiores, porque eles têm lá dentro deles a tal síndrome do impostor, que os fazem pensar: aqui eu sei que eu sou sênior, mas será que lá eu não vou ser um pleno? Ou, na pior das hipóteses, até mesmo um júnior? Então, acho que talvez seja melhor eu ficar por aqui. E o intuito desse vídeo é justamente te fazer não crescer assim, que você possa entender que isso tem que ser trabalhado dia a dia e que você possa sempre ter em mente que o seu GitHub, o seu portfólio, ele é um histórico que conta de coisas que para você eram extremamente difíceis lá atrás e que hoje você faz meio que de olhos fechados no seu dia a dia de trabalho. E aquela dificuldade técnica que hoje parece intransponível, daqui a algum tempo vai ser igual algumas coisinhas de CSS que estão lá no seu GitHub, que para aprender um display flex foi mega complicado, mas que hoje você faz isso com uma mão nas costas. Então essa parte de lógica de programação que pode estar te batendo muito, mas muito mesmo hoje, talvez amanhã ela vai bater um pouco menos e depois de um tempo ela pode nem estar aí. Mas é claro, eu não estou falando que as dificuldades vão acabar, afinal a nossa área é bem desafiadora. Mas com o tempo você começa a entender o seu tempo e começa a aceitar que as coisas são assim, que é uma área que exige saber pesquisar. Aí a gente entra no Google Stack Overflow e para os adeptos as inteligências artificiais. E isso faz parte da profissão. Saber pesquisar e saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas é o que vai te fazer chegar na solução de muitos cargos que vão passar por você ao longo da sua vida como programador. Tá, você falou muita coisa, mas qual seria a maneira de tentar vencer a tal síndrome do impostor então? Primeiro ponto que eu gostaria de te deixar aqui é que você precisa reconhecer os seus padrões de pensamento. E sempre que vier um pensamento que quer te jogar para baixo e diminuir o seu valor, você deveria trazer à memória aquilo que te dá esperança. Justamente pensando nesses pontos que eu citei sobre o histórico do seu GitHub, o histórico das pull requests que você já abriu, se é que você já está na área, e quantas vezes você pegou um card. Eu mesmo passei muito por isso, de ler um card e não saber nem como eu ia começar ele. E no final do dia ou no dia seguinte ele estava entregue e foi para a coluna de Donnie. Então, de vez em quando é bom lembrar de desafios que você já passou, que você superou e saiu vencedor deles. É assim que a gente começa a calar essas vozes. Apesar de eu ter um vídeo que eu falei muito melhor sobre isso, fica aqui esse pequeno comentário para você. Eu espero que até esse momento do vídeo você já tenha entendido o que é a síndrome do impostor, como ela começou e como ela atua em nós. E que você tendo esse memorial, como eu citei, tanto do seu GitHub quanto do seu histórico profissional, do seu próprio currículo, isso venha a ser um memorial que toda vez que ela bater na sua porta, você possa apresentar para ela quem realmente é você. É assim que você vai vencendo ela. Todas as vezes que ela bate na sua porta, mostre para ela quem você é. A gente precisa entender que a nossa vida ela não é um caminho reto, ela não é tão linear quanto a gente gostaria, mas esses percalços é o que acabam tornando o trajeto mais divertido. É normal ver uma situação que a gente sofreu bastante quando estava passando por ela e ao olharmos pelo retrovisor ver que ela nem era tudo aquilo. E é assim que você vai vencendo a síndrome do impostor. Eu falei uma frase muito importante no começo desse vídeo, mas talvez ela tenha passado um pouco desapercebida por você. E tá tudo bem, eu vou te lembrar ela agora. A maneira como vivemos os nossos dias é o que faz a nossa vida ser exatamente como ela é. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.